Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma experiência online da Igreja Missionária Unida da Via Norte. Eu quero partilhar com você um pouco sobre o sentido do Natal. Nós já estamos no mês de dezembro de 2020, um ano muito diferente, um ano atípico. E chegamos até aqui, e eu já vejo as pessoas nas ruas, já começo a perceber o sentido do Natal, o espírito do Natal, pessoas já comprando presente para os seus entes queridos, e nós queremos entrar nesse espírito de Natal. Isso é tão bom, poder cear com a família, reunir os amigos. Apesar das circunstâncias, nós temos esse prazer e esse direito em Cristo Jesus. Então, eu quero falar um pouco com você nessa hora a respeito do sentido do Natal. Nós sabemos que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Quando Jesus vem à Terra, ele nasce aqui, cresce, tem todo um propósito, ele morre na cruz do Calvário e ele ressuscita, ao terceiro dia ele ressuscita. E aí ele volta para o Pai e nos envia o Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós já conhecemos parte da história. Mas por que Jesus veio? Qual o sentido da vinda e a morte de Jesus? Na verdade, o Natal, ele começa no livro de Gênesis. Lá já começa o propósito, o plano e o sentido que Deus tem para a vinda e o nascimento de Jesus. Quando Adão e Eva eles se rebelam contra Deus e através da desobediência, eles trazem o pecado para a terra. E a maldição entra com o pecado e a morte entra com o pecado. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Aqui começa um grande problema para ser resolvido. O pecado entrou na nossa dimensão e trouxe com ele a morte. Então, Deus vem lá no paraíso, ele procura por Adão e Eva que estavam escondidos, e aí o Senhor conversa com eles, e o Senhor mata um animal, já apontando para aquilo que Jesus tinha que fazer, porque esse pecado, para ser redimido, exigia um sacrifício de sangue, e o Senhor faz roupas para eles, e faz uma promessa. Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, o Senhor diz assim: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus está falando aqui sobre a inimizade entre Satanás e Jesus. E ele está falando também que o Senhor, na cruz do Calvário, através da sua morte, ele venceria todas as ações de Satanás. Então Deus precisava de um projeto de salvação. Ele precisava nos resgatar. E esse resgate exigia preço de sangue. Então, apóstolo Paulo, no livro de Romanos 3, no capítulo 10, versículo 10 até o 12, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Então Deus olha para a humanidade porque ele precisava de um justo, de uma pessoa que sem pecado, para que essa pessoa entrasse no plano de Deus e trouxesse o resgate e a salvação trazida pela desobediência de Adão. E ele olha para a terra, ele não encontra ninguém. Não havia um justo inocente, para que através desse justo fosse pago, através do derramamento de sangue e cancelado toda a maldição do pecado. Então Deus ele faz um plano de resgate, um plano de salvação, porque não havia justo,
Não havia pessoas santas o suficiente para ser usado por Deus para salvar a humanidade. Nem eu e nem você estávamos prontos e habilitados para ser usado por Deus para resgatar a humanidade, porque nós estávamos debaixo da maldição do pecado e também sob a tutela da lei. Então, porque o salário do pecado é a morte e Deus precisa de um justo e ele não achou, eu fico pensando aqui, Deus passando os olhos sobre a terra para encontrar um justo, ele não encontrou. Nós não somos justos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos recorrer a esse dispositivo de Deus, que é a salvação através de Jesus. Então, Deus faz a promessa lá no livro de Gênesis, ele faz uma promessa de enviar o seu Filho justo, o seu Filho santo. E até que Jesus não estivesse pronto para vir e morrer por nós na cruz do Calvário, Deus entregou a lei para que nós pudéssemos ter algo que nos baseássemos para não pecarmos mais do que já estávamos pecando, para não aumentar mais ainda a maldição que havia sobre a humanidade. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas 4:4-5, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, aquele projeto que Deus havia feito lá no livro de Gênesis, Paulo fala sobre esse projeto, que o Senhor Deus Pai, no tempo preciso, no tempo exato, Ele envia Jesus para nos resgatar da maldição da lei e para nos resgatar da maldição do pecado. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E Ele envia Jesus exatamente no tempo exato. E quando Jesus chega aqui na terra, Ele chega no momento exato, né? E esse plano de Deus não foi somente um plano de salvação. Nós precisamos entender isso. Não foi um projeto para resgatar o homem. Foi muito mais do que isso. Esse projeto de Deus foi um projeto de amor intenso. De amor que nós nunca vamos ter um igual. Nós nunca vamos ter nada parecido com o amor que Deus dispensou para nós, de entregar o seu próprio Filho. Em João 3,16, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olha para o seu Filho Jesus, santo, justo, sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem ruga. E Ele então envia Jesus. E Jesus vem e Ele desce aqui na terra. E essa doutrina de Jesus descer aqui, lá onde estava o mais vil pecador, chama condescendência. Ele desce aqui na terra, numa prova de amor, num gesto de amor. E Ele vai lá onde está o mais miserável dos homens. E Ele morre por nós. Nunca ninguém vai te amar nessa dimensão. Nunca ninguém vai te dar uma prova de amor tão profunda como essa, um amor incondicional, no sentido de que Deus não escolheu por quem Jesus morreria. Ele não disse Jesus vai morrer pelos bonzinhos ou aqueles que pecaram menos. Ele morreu por todos. E diz que Deus fez isso porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto, que Ele deu o seu Filho único por nós na cruz do Calvário. Deus, no seu poder, na sua sabedoria, Ele poderia simplesmente destruir tudo a terra, acabar com tudo e começar de novo.
Mas quando ele olha para o planeta, ele vê pessoas. Ele vê pessoas como eu, como você. Pessoas que não mereceram, que não merecem o amor de Deus. Mas ele olhou e nos amou. É difícil entender, é difícil explicar para os pastores, para os pregadores, para as pessoas que ensinam. É tão difícil explicar esse amor. É um amor que, quando a gente olha para a cruz, a gente vê uma cruz apontando para o céu, uma parte apontando para a terra, uma parte para o leste, outra parte para o oeste, são linhas infinitas. E as linhas são infinitas, elas não têm fim, e nós podemos ver na cruz, onde começa o amor de Deus, um amor infinito que sobe, que desce, que vai para a esquerda, que vai para a direita, que nos abrange, que nos alcança, que nos ama, que não nos julga, que nos perdoa, que nos redime, nos resgata e nos torna filhos de Deus. Foi mais que um projeto de salvação. Precisamos entender isso, receber isso, conceber isso. Foi um projeto de amor, um amor. E Deus, Ele fez esse projeto para que todos pudessem chegar a Ele e ser salvos por Ele. Foi um plano de amor a ponto de entregar seu Filho. Será que nós que somos pais, nós teríamos coragem o suficiente para entregar os nossos filhos por algum pecador? E quando eu falo pecador, eu estou falando de todas as categorias. Eu não quero aqui categorizar o pecado. Pecado é pecado e leva para o mesmo lugar. Uma mentirinha como um adultério, um homicídio, leva para o mesmo lugar. Não quero categorizar. Mas você daria o seu filho para morrer por um estuprador? Será que nós estaríamos prontos de entregar os nossos filhos para morrer por alguém que está envolvido na prostituição ou na imoralidade? Deus fez isso. E Ele o fez por amor, porque Ele nos amou, um amor incondicional, um amor abrangente, um amor de Pai que nos alcança e que nos transforma em filhos adotivos. Como a palavra diz, que nós clamamos Abba Pai, que é uma forma carinhosa de dizer paizinho. É uma forma carinhosa, é um pronome de tratamento carinhoso dos filhos direcionados para os seus pais. Foi um projeto de amor. Mateus, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E este versículo aqui, ele traz assim uma abrangência para o entendimento da questão desse sentido do natalino. Ele nos coloca assim uma lente que vai tirar toda a miopia dos nossos olhos e a gente consegue enxergar por que Jesus precisou vir à Terra, porque o Pai precisou enviar Jesus. Diz que aqueles que estavam presos na região da morte, porque quando Satanás levou Adão e Eva ao pecado, ele trouxe prisões de morte. Tanto é que quando Adão e Eva eles pecam, a primeira emoção, o primeiro sentimento que eles tiveram foi de medo. E João, o discípulo amado, diz que o medo produz tormento. Então eles estavam com medo e atormentados, presos. E Satanás os fustigava com medo da morte, porque ele tinha o poder da morte, porque o pecado deu esse poder a Satanás. Mas Mateus diz que nós que estávamos na região da morte, na sombra da morte, debaixo de um edito, debaixo de um legado de morte, nós vimos o raiar de uma grande luz que nos encheu de esperança. E essa luz é Jesus. Quando Ele nasceu, essa luz raiou, essa luz foi acesa. E nós podemos enxergar com clareza o que Deus está fazendo, o que Ele fez e que Ele ainda vai fazer no meio de muitas pessoas, vai trazer muitas pessoas através desse amor.
E por causa dessa luz, Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Ele quebra essas cadeias, prisões da morte e do pecado, e nos dá a condição de vivermos uma vida livre. O sentido do Natal é mais amplo, mais profundo do que simplesmente lembrar que Jesus nasceu. Daquele momento em diante, a humanidade já podia ser salva dos seus pecados. Que coisa maravilhosa! E saber que nós não merecemos. E Ele fez isso de graça, sem cobrar nada. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer na obra salvadora que Ele veio trazer para nós. E agora chega o tempo de Natal e tudo isso aconteceu, o pecado, a morte, um plano, um projeto. Quando Jesus vem, Ele traz a luz e nós podemos ver agora, enxergar essa luz com tanta clareza. Mas olha o que Isaías fala. Isaías foi o profeta messiânico, aquele que falou de Jesus. Ele nasceu 700 anos antes de Jesus. E tudo que ele falou sobre Jesus aconteceu. E no capítulo 53 de Isaías, Isaías fala aqui algo tremendo. Diz assim: era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Olha, até parece que Isaías está falando de hoje, dos nossos dias. Porque Deus falou várias vezes através dos seus homens, através dos seus profetas, que Jesus viria. Que Jesus viria, Ele nasceria para nos redimir do pecado. E quando Jesus nasceu, ninguém estava esperando. Ele nasceu e ali já começa o desprezo. Olha o que diz Lucas no capítulo 2, versículo 7, sobre Maria, quando ela deu à luz a Jesus. Diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando José e Maria vão a Belém para recensear-se, que era um decreto do governador romano César Augusto, e todos precisavam lá recensear-se, fazer o censo. Maria grávida, e eu fico aqui imaginando eles batendo na porta dos hotéis, dizendo: não há vaga, está lotado, procure um outro lugar. E eles passam ali pela rua central de Belém, onde tinham as hospedarias, e eles vão deixando a cidade para trás porque não havia um lugar. E Maria estava na hora de ter o bebê, e o único lugar que eles encontraram foi numa cocheira, numa manjedoura, onde se guarda bois, cavalos, ovelhas, os animais, porque não havia lugar para ele. Ele foi o mais rejeitado dentre os homens, cumprindo aqui a palavra de Isaías no capítulo 53. Rejeitado, ninguém estava esperando Jesus. Não houve um tapete vermelho, não houve festa, não houve um cafezinho, não houve nada. Ele nasce no meio dos animais, só com Maria e José. E diz ali que ela o envolveu num pano e deitou no capim. Filho de Deus, um grande resgatador da humanidade, foi a criança mais rejeitada naqueles dias. Não tinha lugar para tomar um banho. E ali Deus permite que o seu filho nasça num lugar tão humilde. É claro que os magos vieram do Oriente trazendo perfume, mirra e ouro. E houve ali toda uma adoração em torno do Filho de Deus. Mas o meu foco é que não tinha lugar para ele, porque ele era rejeitado. Sabe, neste ano,
vai acontecer o que tem acontecido nos últimos anos. Nós nos esquecemos do sentido do Natal, que é o Senhor Jesus que veio para nos resgatar. Os shoppings, os bares e os restaurantes vão estar muito mais cheios do que as igrejas, porque nós também estamos cometendo o mesmo erro de rejeitar o Filho de Deus, aquele que pode nos salvar, aquele que pode mudar a nossa história, que pode nos tirar de um edito de condenação e nos colocar num lugar de liberdade em Cristo Jesus. O Senhor Jesus está sendo rejeitado pela mídia, pela política, tantos projetos de lei para tirar a Bíblia da escola, para mudar a Bíblia, para fechar as igrejas, porque Ele é o mais rejeitado e vai continuar sendo. Jesus quer um lugar no seu coração. Ele precisa de um lugar no seu coração. No nosso coração tem uma porta que só tem fechadura por dentro. Só você pode abrir nesse Natal e dizer: Jesus, nasce na minha vida. Nasce no meu coração. Eu abro a porta da minha casa. Olha o que a palavra do Senhor diz em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 23. Jesus falando aqui, Ele mesmo, pessoalmente falando aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus está dizendo assim: eu estou batendo na porta do teu coração. E se você abrir a porta para mim hoje, eu vou entrar no seu coração. Eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Eu vou te levar para um lugar de vitória. E quando tudo isso passar, nós vamos nos assentar com Ele no trono, assim como Ele assentou com o Pai, quando Ele venceu a morte. O Natal não faz sentido se você não abrir a porta do seu coração. Se você não dizer: Jesus, pode entrar. Jesus, Ele é cavaleiro, Ele vai bater, Ele não vai arrombar. Quem arromba a porta para matar, roubar e destruir é Satanás. Tem que haver no seu coração o desejo de orar: Senhor Jesus, hoje eu te convido, entra no meu coração. Ainda que o mundo te rejeite, ainda que não há lugar para ti em nenhum outro lugar, eu quero dizer para o Senhor: faça morada aqui no meu coração. Entra nesse projeto de amor que Deus planejou para nós. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Isso não vai te custar nada. Orar, dizer: Jesus, entra no meu coração, não vai te custar nada. Mas vai te levar você para uma vida muito melhor, para a vida eterna. Se você entendeu essa mensagem, e se você quer permitir que o Senhor Jesus, nesta hora, entre no seu coração e faça morada, e te salve. Então eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Eu quero orar com você, abençoar a sua vida. E se você entendeu a mensagem, eu vou orar e você, por favor, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu entendi a tua mensagem. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor foi o mais rejeitado, como diz Isaías, mas hoje o Senhor não será rejeitado na minha vida. Vem, Senhor Jesus, e entra no meu coração. Encontre em mim morada. Faça morada na minha vida. Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu único Senhor, Salvador e Rei
Entra na minha vida agora. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Que o nosso bom Deus possa abençoar tremendamente a sua vida. Você que fez essa oração, se quiser entrar em contato comigo, com a nossa igreja, Imovim, nós vamos te ajudar a entender mais esse projeto de Deus e vamos te acolher. Convidamos você para estar com a gente também nos nossos cultos. Todos os domingos às 10 horas da manhã nós temos o nosso culto presencial ali na Via Norte, número 5046, às 10 horas da manhã. Quero convidar você para estar conosco. E à noite, às 19 horas, o nosso culto online. E aos sábados, às 20 horas, a nossa rede de jovens, onde os jovens vão ali para adorar o Senhor, para se expressarem diante do Senhor. Você é o meu convidado, você é o nosso convidado. Será um prazer enorme ter você com a gente. Deus te abençoe. Até a próxima.